Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Carolina Beckman, médica cirurgiã e nutróloga. Hoje a gente vai falar, continuando a série de suplementos, vamos falar de suplementos pré e pós-treino, né? Vamos dizer assim, bem na linguagem dos pacientes, para que a gente seja bem compreendido. Então, assim, primeira coisa, vamos falar sobre cafeína. Vamos falar um pouquinho sobre cafeína? Cafeína é um alimento, né? Pode ser uma bebida, mas pode ser utilizado também como suplemento. Tem várias formas de a gente usar a cafeína, como é um alimento termogênico, a gente utiliza geralmente como um estimulante ali do sistema nervoso central, um estimulante para aumentar a temperatura corporal, para aumentar aquela suadeira durante o treino, aumentar o gasto calórico, tá? Então, eu vou colocar aqui como um dos suplementos mais estudados a questão da cafeína. Alguns cuidados que a gente precisa ter com suplementação de cafeína. Então, uma coisa é você usar o café, a bebida, outra coisa é você usar a cafeína anidra em cápsula. Então, o ideal é que a gente não ultrapasse, tá, a dose de 150 a 200 miligramas de cafeína por dia. Isso vai dar em torno de umas 2 xícaras grandes de café, tá? Umas xícaras de 150 ml, também depende muito do café, se café é normal, café expresso, mas tem que ter cuidado com a quantidade de cafeína, porque o excesso da cafeína pode te dar taquicardia, hipertensão arterial, tremor de extremidades e ataques de ansiedade e até mesmo de insônia, tá? Tem pacientes que são metabolizadores lentos de cafeína e tem os metabolizadores rápidos. Então, a metabolização da cafeína depende de alguns genes, tá? O principal é o CYP1A2, que aí a gente pode fazer testes genéticos nos pacientes para saber se tem mutação ou se não tem do CYP1A2. Por exemplo, eu tenho essa mutação, sou uma metabolizadora lenta. E os metabolizadores lentos demoram em torno de 8 horas para metabolizar a cafeína. Ou seja, eu não posso tomar café, Red Bull, depois de meio-dia. Senão é lá para depois das 10 horas da noite que eu vou pegar no sono. Inclusive, por exemplo, na minha época de plantão, principalmente na residência, todo residente, né, de medicina tá no plantão à noite tomando um Red Bull. Para quê? Para conseguir ficar acordado, porque é um estimulante, a cafeína que está ali é um estimulante do sistema nervoso central e altera o sono, então vai te dar insônia. Muito cuidado com excessos de cafeína e com essa alteração do ritmo circadiano, tá certo? Porque pode gerar ansiedade, insônia e compulsões alimentares quando o efeito dessa cafeína passa, e também efeito rebote. Passou o efeito da cafeína, ou você vai dormir, tem muito sono, ou você quer sempre mais, só consegue se manter acordado e alerta através da cafeína. E é aquela pessoa que toma um cafezinho de manhã, aí toma outro no meio da tarde, aí toma outro meio-dia, aí toma outro cafezinho 4 da tarde, e aquele outro cafezinho, porque só consegue fazer as atividades do dia a dia com o café. Então tenham muito cuidado. Tem um ativo que é feito a partir do chá verde, que pode substituir o café para essas pessoas que têm essa metabolização mais lenta e esses efeitos colaterais, que se chama teacrina, certo? Teacrina, um ativo que a gente pode manipular, individualizando caso a caso. Outros alimentos termogênicos são, além do café, né? Café, aí, canela, gengibre, pimenta e guaraná. Visto isso, o que a indústria dos suplementos fez? Juntou muitos desses ativos e criou suplementos considerados pré-treinos. Vou dar exemplo para vocês aqui de 2 que eu tenho aqui em casa. Na verdade, tem alguns. Vou dar um exemplo de 3 que eu tenho aqui em casa. Primeiro, vou mostrar para vocês aqui o Uplift. Ele é da Essential e ele é cafeína em cápsula. A quantidade de cafeína que vem em cada cápsula, aqui nesse, é 130 miligramas.
Então, 130 miligramas de cafeína não é uma dose muito alta, como se fosse um copão de café, de uns 250 ml de café, dependendo do tipo de café, né, gente? Mais de 150 a 200 ml de café. Mas aí você toma a cápsula e treina ali com mais termogênese, aumentando ali em torno de 10% o gasto calórico, tá bom? Outra forma que a indústria de suplementação fez para te ajudar a utilizar componentes termogênicos são aqueles cafés em pó. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês esse Evolution Coffee. Ele tem café, chá verde, cúrcuma, canela, cacau, pimenta caiena e um pouco de leite de coco. Então, ele tem triglicerídeos, fonte de triglicerídeos de cadeia média, que fornecem bastante energia para o corpo. É bem gostoso, mas não é uma coisa necessária. Você pode tomar o café. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, eu compro isso para usar de pré-treino. Se você tiver com a grana sobrando, compre. Eu geralmente ganho. Porque se for para comprar, eu compro café mesmo. Normal, a gente faz o café passado, coado, ou então aquele cafezinho de máquina e tá bom, certo? Então, não é necessário que você gaste muito dinheiro com a questão de pré-treino. Você toma o café e boa vontade. Café e boa vontade vale muito mais do que gastar, às vezes, mais de R$100 numa suplementação ali pré-treino industrializada. Não é uma coisa que é extremamente necessário, mas assim, é gostoso e é prático. Acho que são os pontos positivos. É bem gostoso e é super prático. E os pontos negativos, assim, é o custo e que não é uma coisa extremamente necessária para te dar o resultado, tá? O resultado vai vir realmente da sua manutenção, da sua constância dentro da estratégia, tá bom? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês de suplemento termogênico é esse Heat Up da Essential. Ele é um complexo que tem guaraná, gengibre, capsiate, que vem da pimenta, bilberry e pomegranate. Então são frutas cítricas, antioxidantes. É bem gostoso também, não tem cafeína, então não é estimulante. É bem legal para dar uma sensação de termogênese sem alterar o teu sono. Então, para quem treina de noite, por exemplo, quem vai dar uma corridinha de noite e quer tomar um suquinho ali para dar uma energia, ele dá principalmente essa sensação termogênica, principalmente pelo gengibre, pela pimenta. Então, você consegue fazer o seu exercício assim com uma energia maior, com um aumento dessa termogênese, mesmo que sendo pouca, e não altera o sono. Então, a gente diz que é uma forma de começar. Ele é bem light e eu gosto muito de fazer o uso dele assim quando eu vou fazer uma corridinha de noite. Andar de patins, fazer alguma coisinha ali, tá bom? Vamos para mais um suplemento pré-treino? Quero falar para vocês hoje da palatinose. A palatinose pode ser considerado um suplemento pré-treino, mas também intra-treino. Você pode tomar entre uma sessão e outra de treinamento, ou, por exemplo, se for um triatleta que nada, pedala, corre muitas horas, entre uma sessão de treino e outra, ou a cada hora de atividade física, precisa de uma suplementação de fonte de aminoácidos e também fonte de carboidratos. Que essa fonte de carboidratos pode ser dividida numa parte fonte de carboidratos de absorção rápida, como a maltodextrina, e fonte de absorção lenta, como a palatinose. Ela é extraída da beterraba, tem uma absorção lenta, um índice glicêmico baixo, e também eu utilizo bastante como suplementação dos meus pacientes de cirurgia bariátrica, certo? Então, a dose varia bastante, tá? 10 a 20 gramas de palatinose a cada hora de exercício. Uma boa combinação, assim, antes de um treino de força muito intenso, por exemplo, um crossfit de manhã cedo. Vou te dar o meu exemplo, né? Quando vou fazer crossfit às 6 da manhã ou musculação às 6 da manhã. É o café preto com 15 gramas de whey e 10 gramas de palatinose, 15 gramas de palatinose. Então, a gente tem o efeito termogênico ali da cafeína, temos uma fonte de aminoácidos e uma fonte de carboidrato de absorção lenta, tudo de uma forma líquida que vai ser ali rapidamente absorvido, não vai dar aquela sensação de estar
muito cheia ou de treinar com refluxo, né? No primeiro agachamento. Vamos falar de mais um suplemento? Um suplemento muito falado é o TCM, óleo de coco ou TCM, que já é uma parte, né? Uma parte filtrada do óleo de coco, que é o triglicerídeo de cadeia média. É é uma gordura facilmente absorvida pelo nosso intestino e rapidamente transformada em energia. Então é uma fonte de energia que geralmente é utilizado por quem está em dietas low carbs ou dietas cetogênicas, que você vai ter uma densidade calórica alta numa quantidade pequena e uma fonte de energia rápida para os exercícios. Então ela é bem utilizada, misturada no café, principalmente nessas estratégias, né? E eu gosto bastante, por exemplo, quando vou fazer algum treino ali em jejum ou um jejum relativo. Às vezes me dá mais energia do que só o café, tá bom? E depende muito de cada tipo de exercício, se é só cardio, qual é o objetivo da pessoa, mas também não diria que é uma coisa extremamente necessária, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de suplementação pós-treino. Eu vou dividir para vocês essa suplementação pós-treino em duas partes. Primeira coisa, pós-treino, mais importante, gente, é comida. Pós-treino, a gente está falando de recuperação do exercício. Você acabou com seus estoques de glicogênio muscular, você rompeu fibras musculares com as cargas dos exercícios e você precisa agora fazer a recuperação, a cicatrização dessa musculatura que foi lesada. Ela está exaurida, está sem energia e está lesada, a fibra ela rasgou, ela lesou com a carga. E aí você precisa, ela está aberta para receber, para captar aminoácidos. E essa captação de aminoácidos, ela melhora muito na presença da própria glicose. Então, quando você oferta fontes de glicose juntamente com fontes de aminoácido após um exercício, você está gerando um ambiente favorável para a recuperação daquelas fibras musculares. Principalmente se você busca, então, a famosa hipertrofia, o ganho de massa magra. Então, isso você pode fazer com comida e pode fazer com suplemento. Vai depender muito da tua disponibilidade, da disponibilidade de cada um, do tempo que você leva ali entre o exercício e a hora que você consegue se alimentar. Então, tudo depende bastante. Então, pós-treino, eu diria que você pode fazer ou comida ou suplemento, sendo que sempre tem que ter uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Suplemento, a mesma coisa, uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Em relação à comida, qual é, entre aspas, o problema da comida? Que não é exatamente um problema, mas é o tempo que você leva em todo o processo digestivo para que aquele aminoácido do alimento esteja pronto para ser absorvido. Em média, pessoal, por exemplo, a carne leva de 6 a 8 horas para ser digerida e absorvida. Então, se você comer uma carne após o exercício, vai levar um tempo do exercício até você começar a estar absorvendo os aminoácidos. Entre aspas, o que alguns trabalhos chamavam antigamente de janela da hipertrofia, que você teria que aproveitar aquela janela de 2 a 4 horas após o exercício. É importante essa janela? Ela é importante. Essa janela de 2 a 4 horas após o exercício para ofertar um aminoácido e um carboidrato para recuperar aquele músculo. É importante. Então, vamos considerar outras fontes ali de aminoácidos no quesito comida. O frango vai demorar em torno de 4 horas, tá? Para digerir e absorver. E os ovos vai demorar em torno de 2 horas. E o whey protein, as proteínas em pó, já são 30, 40 minutos, já está pronto para digerir e absorver. Então, as fontes de proteína que seriam mais fáceis de você digerir e absorver e aproveitar essa janela de 2 a 4 horas pós-exercício para melhorar a sua recuperação, são justamente o whey protein ou os ovos.
Então, o que eu mais indico para os meus pacientes que buscam a hipertrofia é que, pós-exercício, você pode até comer a carne, mas coloca ali uns 2 ovinhos. Faz aquele bife a cavalo, sabe? Aquele pedaço ali de carne com os 2 ovinhos instalados, que aí você tem aminoácidos de absorção mais rápida com aminoácidos de absorção mais prolongada, certo? Eu acho que essa combinação, então fazer uma saladinha com ovo cozido e seu frango ou a sua carne. O mais importante é que dá para fazer com comida quando você tem uma boa orientação de um bom nutricionista. Mas também, por exemplo, tá na correria do dia a dia, treina meio-dia, e aí sai na correria, nunca almoça, já vai para o trabalho, já vai conseguir comer alguma coisa no trabalho 4 horas da tarde. Ou seja, se você treinou meio-dia e só vai conseguir fazer uma refeição sólida 4 da tarde, vale muito a pena você, terminando o seu exercício, fazer um shake ali de whey protein, de proteína em pó, certo? Aliado a, por exemplo, uma fruta, não precisa um carboidrato em pó, você pode comer uma fruta e aí depois ver a hora que você vai comer. Então tudo, na verdade, tem que individualizar de acordo com a rotina de cada um. Bom, acho que eu falei dos principais suplementos que são utilizados no pré e no pós-treino. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo do canal. Se vocês curtiram esse vídeo, dê o like, coloca aí nos grupos de WhatsApp. Conto com você no próximo vídeo. Até mais!